Para começar a falar de matrizes, pessoal, o que a gente tem que pensar? Se eu for resumir em poucas palavras o que seria uma matriz, a gente tinha que dizer o seguinte, que matriz nada mais é do que operações matemáticas simples, só que com tabela. Então você pega um apanhado de números, coloca numa tabela, opera com uma outra tabela e aí você está trabalhando com matrizes. Aí, pessoal, você pode fazer exemplos de muitos casos que envolvem matrizes. Você pode ter muitas possibilidades de trabalhar com matrizes, né? Seja na computação gráfica, seja no próprio computador que opera as funções. Então, eles usam um conjunto de números e operam com outro conjunto de números para, de repente, obter um resultado final, seja um movimento, uma rotação. Então, na computação, a matrizes é fundamental. Inclusive, nos próprios aplicativos do computador, a gente tem o trabalho com Excel, né? Excel nada mais é do que trabalhar com matrizes. Você pode trabalhar com fabricação de peças e custo de peças, desempenho de escolas, se você tem lá suas notas e você quer tirar a média. Pessoal, tem uma infinidade de exemplos que a gente pode trabalhar com matrizes, né? Ou seja, trabalhar com tabelas e aí obter um resultado que sirva para a nossa vida. Então, matrizes, pessoal, são tabelas das quais a gente vai operar com aquelas operações mais simples da matemática mesmo, que é adição, subtração, multiplicação e detalhe. Divisão, pessoal, nem tem em matrizes. Não é que não tem, a gente pode até fazer uma operação entre matrizes, né, de divisão, pegar uma divisão de matrizes e de repente a gente pode até, e divisão, pessoal, a gente pode até pegar uma matriz e dividir por outra. Só que aí a gente tem uma outra forma de trabalhar com ela que é bem diferente das operações de adição, multiplicação e subtração, né? Lá a gente vai tentar transformar a matriz em um determinante. E aí fica bem mais fácil para trabalhar. Ou seja, nem existe na matriz a propriedade da divisão. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui? A gente vai pegar agora, verificar como que a gente pega uma tabela de informações, né? E transforma isso na matemática para a gente poder operar. Porque o que importa para a gente aqui é isso. Pegar essas informações e decodificar elas, para a gente compreender de uma maneira mais fácil. É óbvio que eu poderia colocar uma tabela inteira aqui de um campeonato, ou de uma Copa do Mundo, né, se for o caso, do campeonato inteiro, mas a gente pode pegar só um trecho, porque se serve para o exemplo que eu vou dar aqui, ele serve para uma fase, por exemplo, de um campeonato. Mas poderia ser qualquer outro exemplo com quantidades muito maiores de valores, né? O que importa é a gente entender o que cada elemento, qual é a função de cada elemento para que a gente possa fazer um estudo mais afinado, né? Um estudo mais amplo. E aí o que a gente tem que fazer então? O que a gente tem que pensar? Bom, se matrizes são operações matemáticas simples, né, entre tabelas, eu tenho aqui um exemplo de um campeonato, de uma Copa do Mundo, pode ser, que de repente eu tenho aqui nessa primeira tabela, né, feita assim mais ou menos nas coxas na mão, tem uma tabela onde eu tenho aqui as vitórias, os empates, as derrotas, tem aqui os países que estão envolvidos. Verifiquem, pessoal, que aqui é muito importante a gente destacar que nós temos linhas que estão dizendo a informação de cada país e temos aqui as colunas que estão distribuindo pontuações específicas, mas que cada coluna tem a sua especificação, né? Tem a sua importância. Então, a gente tem aqui a primeira tabela que tem o desempenho dos times, né, da Copa, e tem também aqui uma segunda tabela que vai disponibilizar para a gente a quantidade de pontos, né, para uma vitória, para um empate e para uma derrota, né? Então, o que a gente tem?
que a gente vai ter que trabalhar essas duas tabelas matematicamente, usando caneta, lápis, borracha, de tal maneira que eu tire dessas duas tabelas informações importantes. Então, por exemplo, essa primeira tabela, ela está disposta para a gente de uma maneira que não é tão fácil de trabalhar. Então, com o estudo de matrizes, a gente tem duas possibilidades de usar essa mesma tabela, só que de maneira diferente. A primeira possibilidade, eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de matriz A. Primeira coisa importante que a gente tem que observar. A matriz, para representar essa tabela, matematicamente, eu posso escrever a matriz com colchetes ou posso escrever a matriz com parênteses, né? Então, aqui nessa matriz, para eu poder transformar essa tabela, decodificar ela de uma maneira matemática, para usar a aritmética, a álgebra, todos os elementos, as ferramentas que eu tenho na matemática, então eu transformo ela dessa maneira ou dessa. Às vezes eu trabalho dessa forma, às vezes eu trabalho dessa, isso é indiferente, né, pessoal? Isso depende do exercício do livro que eu estou pegando, isso é muito variável, não tem problema. Mas o que eu teria que fazer aqui? Então, ó, nessa primeira linha, eu colocaria todos os elementos do Brasil. Então eu colocaria aqui, ó, 3, 0 e 0. Japão, 1, 1 e 1. Tá aqui, 1, 1 e 1. Costa Rica, 0, 2 e 1. 0, 2 e 1. 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. Então, pessoal, uma forma de representar essa tabela matematicamente é escrever ela nessa disposição. Posso fazer isso aqui escrito aqui no parênteses, mas eu vou deixar só essa daqui para a gente poder tentar entender melhor, tá? Bom, se essa daqui é a primeira tabela que eu chamei de tabela A, né, que tem aqui o desempenho daquela fase, né, do campeonato, eu tenho uma outra tabela que eu vou chamar de B. Essa tabela B, ela tem a disponibilidade, essa tabela